Olá, seja bem-vindo a Qual o Seu Legado? O podcast que fala de propósito, família, patrimônio, herança, sucessão, casamento e de escolhas que realmente importam. Sou Fábio Fernandes Lunardi, advogado, pai da Isadora, de 11, e do Antônio, de 5 anos. Sou casado há 15 anos com a Caroline, minha esposa e companheira de vida. Me dedico todos os dias a atender famílias e empresas na busca de soluções jurídicas que evitam o conflito, garantem a continuidade do negócio, mantêm as relações de sócios, filhos, irmãos, tios e sobrinhos de forma perpétua, pois o que se deve imperar é a harmonia e não o conflito. No episódio de hoje, Santos Andirá, uma história de gerações, sobre legado familiar, fé e empreendedorismo. Uma história que começa em uma pequena marcenaria no interior do Paraná e se transforma em uma das maiores indústrias de móveis do Brasil. Uma história de amor, de fé e de coragem de pessoas que deixaram marcas profundas. José Roberto dos Santos, o Tim dos Santos e o seu legado familiar e empresarial. Seja bem-vindo, Tim, meu amigo. É um grande prazer receber você hoje aqui no meu podcast. Obrigado, Fábio Lunardi. Eu quero agradecer aí, né, de coração, eu estar aqui presente aqui em Curitiba, né, nesse friozinho gostoso, né? Como sempre. E estar aqui participando desse teu programa de podcast, que é bem legal aí. Falei, quero dar minha contribuição também. Obrigado, meu amigo. A Santos Andirá nasceu em 1961, na pequena cidade de Andirá, como uma marcenaria fundada pelos irmãos Ângelo e Domingo dos Santos. De mãos calejadas e com uma visão: respeitar o cliente e entregar móveis que fizessem parte da história da família brasileira, foi o lema de seus fundadores. Tim, como filho de Domingos, cresceu entre o cheiro da madeira e o som das máquinas. Aos 24 anos, após o falecimento de seu pai, Tim assume o controle da empresa e inicia uma verdadeira transformação. Hoje, a Santos fabrica mais de 420 mil dormitórios por ano. Seus produtos chegam a dezenas de países no mundo. É considerada uma das 10 maiores indústrias de móveis no Brasil, com um parque fabril que ocupa uma área de mais de 58 mil metros. É difícil apontar um lar brasileiro que nunca teve um móvel da Santos Andirá. A empresa conta com 530 colaboradores, gerando ainda centenas de empregos indiretos. Toda essa estrutura forjada em uma pequena cidade de 20 mil habitantes, no interior do Paraná, na pequena e aconchegante Andirá, onde também nasci e cresci, cultivando orgulho, amor e respeito pela Santos Andirá, uma locomotiva na vida e na economia de milhares de andiraenses. O sucesso de uma empresa familiar não é só manter o negócio, é perpetuar os valores que a criaram. A grandeza de um homem não está no que ele possui, mas no que ele constrói, disse Albert Einstein. Quando você olha para trás, o que mais te orgulha na história da Santos Andirá? É o crescimento industrial? São os números? O que está por trás disso? Eu acredito, Fábio, que o que me orgulha é a trajetória. Eu vejo o seguinte, que quantas pessoas que passaram pela empresa e a gente deixou um legado muito legal, está deixando um legado. Nós passamos, então, da primeira para a segunda geração, já colocando, indo para uma terceira geração, que agora já estamos formando já, né? E isso é muito legal. Então, por exemplo, que eu vejo assim, o que a gente vê? Tudo que a gente construiu, todas aquelas pessoas que cresceram, que participaram, que viveram aquilo ali, e realmente eu falo assim, como é que você conhece uma empresa, né? o legado, o caráter, a ética das pessoas na empresa? É quando você está fora da sala e as pessoas falam de você e falam bem.
E isso a gente tem ouvido muito bem da Santos Andirá. Todas as pessoas ali, a grande maioria, dá a empresa como exemplo, como valores e sustentabilidade. Ô Tim, por que você nunca saiu de Andirá? Eu cresci e nasci em Andirá e muito se falou que a Santos um dia deixaria Andirá. A gente sabe da dificuldade de mão de obra, como é difícil crescer no interior. Por que você nunca deixou Andirá? Olha, Fábio, Andirá, eu nasci ali, tem muitos amigos ali. A gente foi crescendo e foi participando da cidade, tudo tem muitos amigos. E outro detalhe, eu acho que a cidade de Andirá, ela está num lugar estratégico. Por exemplo, se você pegar, por exemplo, de Curitiba a Andirá é 400 quilômetros, de São Paulo para Andirá é 400 quilômetros, se você pegar um raio de 1.000 quilômetros, aí nós temos praticamente quase 100 milhões de pessoas nesse meio aí. Então, é um lugar que tem realmente falta de mão de obra? Tem, mas a Santos Andirá, por ser uma empresa boa empregadora, não tem faltado mão de obra. A gente tem buscado também melhoria em tecnologia e tudo isso também, né? Então, você percebe assim que é um lugar gostoso, é um lugar assim que você, logisticamente, é um lugar bom. Então, outros fatores também, né? Mas é isso daí. Mas o amor à cidade também faz parte dessa decisão, não é? Com certeza, ali é nosso cantinho, né? Eu brinco sempre que Andirá é o ABC paranaense. Andirá, Bandeirantes e Cambará. Ou seja, a parte industrial do Paraná, até nessa região aí, né? E sempre falavam também que aquela região era o norte velho, que aquela região lá era o norte abandonado. Eu acredito que a gente já está crescendo bem, está ficando bonita. Você vê, quem olha lá, por exemplo, você percebe que uma cidade está se transformando. Nós tivemos agora gestão de duas candidatas, né, duas prefeitas, que foi a Ione e depois a Ednira ali. Transformou a cidade de Andirá. Andirá está bonito, está gostoso de viver nela. Maravilha, Tim, excelente. Muito bom ouvir isso de você. Vamos falar agora de família, sucessão e valores. Empresas familiares carregam mais do que CNPJs. Elas carregam sonhos, sacrifícios e muitas memórias. Tim, você e seu primo Newton receberam do seu pai Domingos e do seu tio Ângelo a chave de uma porta aberta. Como foi assumir essa responsabilidade aos 24 anos e, ao mesmo tempo, manter a essência da empresa? Fábio, eu vejo o seguinte, esses dias atrás teve um amigo meu andando pela empresa e falou assim, ô Tim, você acha que era mais difícil ou era mais fácil você tocar a tua empresa hoje comparado com a época do teu pai? Eu disse, não é nem mais difícil nem mais fácil, é diferente. Então eu observo que, se você olhar lá para trás, eram outros problemas e tudo também foi pela confiança, pelo respeito que a gente vinha, porque eu entrei na empresa com 13 anos de idade. Então, meu pai faleceu, eu tinha 13 anos, minha mãe falou, vai lá, ficar no lugar do teu pai. E eu tive meu tio, Ângelo, que ele foi uma pessoa assim como um professor para mim. Ele mandava eu fazer alguns serviços que até na época eu não gostava muito. Mas hoje, depois, passando o tempo, você vê como foi importante para a minha vida profissional. Então, eu fui aprendendo o RH, finanças, venda, compra, e assim sucessivamente. E aí você começa a mexer, olhar, conhecer, e naquela época também era mais vantajoso você ter mais relacionamento com fornecedor até do que com cliente, porque faltava tudo. Se você pegar lá em 85, 86, 87, faltava tudo. Você lembra quando teve o plano cruzado? Faltava carne, faltava tudo. Então, se você tivesse um bom relacionamento com o fornecedor, era fácil, você conseguia vender bem. E, graças a Deus, nós conseguimos mudar, melhorar, e aí automaticamente viemos em todo esse Brasil. Você sabe como que é esse Brasil nosso, né? Bem complicado politicamente, quantos planos econômicos, quantas mudanças de moeda, quantas mudanças que teve, né? Quantas crises que teve, e graças a Deus conseguimos passar todas elas. Estamos aqui. Realmente, Tim, ser empresário no Brasil é um grande desafio, meu amigo. Com o falecimento do Milton, em 2005, novamente um grande desafio, Tim. Como foi para você essa ausência? Foi difícil, até porque o Milton era meu braço direito. Eu falo que
Eu cuidava da parte comercial, da parte financeira, né, da administrativa, e ele cuidava da parte industrial. E com a morte dele, foi assim um baque, né? Foi bem assim, difícil. Aí nós começamos a pensar, reestruturamos a empresa e, graças a Deus, superamos tudo isso aí e a gente vem superando todos esses momentos aí. Você pode dizer que o seu primo, o Newton, deixou um legado na Santos que é vivo até hoje. Com certeza. O Newton, ele é uma pessoa muito simples, uma pessoa que as pessoas gostavam muito dele, né? E isso, na liderança disso, influencia bastante, né? Que era uma pessoa bem servidor. Então, nisso daí, ele deixou esse legado na própria empresa. Ele tinha um apelido, né? Chamava ele de Milton, era isso? Eu me lembro quando era criança. Milton. Eu não me lembro de ter conhecido ele, mas eu me lembro que ele era bem famoso na Índia. É. Planejar a sucessão é mais do que passar a chave de uma porta. É transmitir a visão de mundo que quem constrói essa porta. Família não é apenas uma coisa importante, é tudo, disse Michael J. Fox. As tradições são a bússola que nos orienta quando o caminho é incerto. Chesterton. Quero falar agora do papel dos filhos no seu legado. Tim, você tem 2 filhos. Amanda, médica, e o Henrique, engenheiro de produção que já atua dentro da Santos Andirá. Cada um escolheu um caminho diferente, mas ambos carregam a história da sua família. Tim, como você enxerga o papel da Amanda, mesmo seguindo a medicina, dentro do legado da sua família? Olha, Amanda, eu falo que é uma pessoa muito especial. Amanda, é que você falou assim, você fica até emotivo, porque ela é uma menina assim, do bem, uma pessoa assim que puxou muito a mãe, né? Então, é uma pessoa assim, estudiosa, perseverante, ela tem assim uma disciplina. Ela é muito gente boa, entendeu? Falando de pessoas, ela é muito gente boa. E falar de filho, e profissionalmente agora ela se formou em medicina, depois ela fez lá a especialização em ginecologia na Unicamp em Campinas, depois ela já fez nutrologia em São Paulo, agora está fazendo também endócrino na Sírio-Libanês. Ela não para de estudar. Ela é uma pessoa muito dedicada, um profissional presente nas coisas que fazem e muito boa no que faz. Sensacional, Tim. Você sabe que eu trabalho muito com sucessão e o grande desafio é que muitos pais exigem e às vezes até forçam que os filhos sigam seus caminhos. Quando a Amanda decidiu ir por outro caminho, ser médica, você apoiou ou você sentiu um vazio por ela não seguir a sua trajetória como empresário? Não, eu vejo o seguinte, a gente está na vida aqui para ser feliz, né? Viver o que pode viver feliz. Eu acho que eu sempre preguei isso para eles. Falei, gente, até eu falo assim, hoje elas têm 30 anos, no caso da minha filha e 28 meu filho. Se você pegar um metro, ela tem 30, ou seja, só tem 30, mas tem muito mais futuro do que passado. Então, eles aí, por exemplo, ela tem que viver a vida onde ela vai viver bem. Ela não tem que satisfazer o ego do pai, ela tem que viver a vida dela. Então, dela, também do meu filho, que eu digo também. Então, isso é muito importante, que eles vivam a vida deles e que realmente sejam felizes. Isso que eu acho que faz parte da vida, ou seja, que a gente viva um dia de cada vez e vive bem. Parabéns, Tim. Isso me dá muito orgulho. Esse é o caminho. E com o Henrique, dentro da empresa, como tem sido prepará-lo para um dia assumir mais responsabilidades dentro da Santos Andirá? O Henrique é outro que também é fácil de falar e é difícil ao mesmo tempo. O Henrique também é um menino muito gente boa, muito bom. Assim, a pessoa, assim, se conversa com ele, é carismático. Se você conversar com o Henrique, eu sou suspeito em falar, né? Puxou para o pai. Brincadeira à parte, né? Mas ele é uma pessoa muito do bem. E agora nós estamos colocando ele também, ele está passando por várias partes da empresa, ele já passou por departamento de compra, marketing, já passou agora para a área de venda, foi trabalhar com venda como vendedor externo numa região do estado de São Paulo, e agora ele voltou, que ele fez engenharia de produção, e ele está atuando como engenheiro de produção dentro da fábrica. Então, com tudo isso aí, para ele tentar ter um conhecimento melhor da empresa
e também ele já faz parte, tanto ele quanto minha filha, a Amanda, faz parte do conselho que nós montamos também, né? Para participar também de uma vez por mês, para ter todo um conhecimento da empresa de um modo geral. Mas o Henrique, por ser filho do Tim, não tem mão na cabeça lá na Santos. Não, nem ele, nem ninguém. Eu falo bem assim também, é lógico que filho é filho sempre, né? Mas eu falo assim, olha, você nunca contrate ninguém que seja difícil de você demitir. E o filho da gente é muito difícil de demitir, não é verdade? Mas, por um outro lado, eu falo assim, ó, quem cuida ele tem lá hoje, eu tenho a nossa diretora industrial que cuida dele, fala, ó, você refere-se tudo a ele, em casa não se fala de negócios diretamente, fala da empresa, não da função dele. Então, a gente tem que trabalhar bem diferente e, lógico, a gente conversa muito sobre a empresa, do futuro dela e assim sucessivamente, né? Que sensacional. Vamos lá. Tim, quando você pensa na sucessão, não fala empresarial, mas dos valores familiares que você deseja aos seus filhos, o que você pensa adiante? Eu vejo que a nossa empresa realmente está fazendo 65 anos esse ano. E você sabe que eu estava lendo esses dias atrás numa revista, e eles comentam o seguinte: para uma empresa chegar a 50 anos, mais de 50 milhões de empresas ela morre antes de uma chegar a 50 anos. E você também tem conhecimento que no Brasil e também nos Estados Unidos, que eu acabei de ler um livro agora que chama A Única Coisa, que ele comenta o seguinte: nos Estados Unidos, cada 10 empresas que abrem, 8 fecham no primeiro ano. E das que ficam, dessas 20, vamos por duas que ficaram, 80% fecha também nos próximos 5 anos. Então, é muito difícil ser empresário no mundo e principalmente no Brasil, com todas essas mudanças, todas essas crises, todas essas dificuldades tributárias, né, que existem nesse Brasil. Então, o que eu pretendo? Eu pretendo perpetuar minha empresa. Eu quero, por exemplo, como eu cheguei agora, nós tivemos lá, está com 65 anos, que a gente consiga chegar aos 100 anos, né, perpetuar a empresa. Eu sempre comento o seguinte, que uma empresa ela sempre foi feita para um dia ser vendida. E uma empresa tem 3 caminhos. Ou ela quebra, ou ela é vendida, ou ela faz sucessão. Então, e para você ser vendida, você tem que ter uma gestão muito boa. Por quê? Porque se você fala um dia para vender, ninguém aposta em cavalo pangaré. Então, as pessoas falam assim, ó, vai pagar, tem que pagar bem por aquilo que ela vale. Agora, se ela tiver em dificuldade e tudo mais, ela não vai valer nada. Então, é importante que você se prepare muito bem ela. Primeiro, para ela não quebrar. Segundo, para que ela seja, amanhã depois, ou vendida ou ter sucessão. Eu espero que meus filhos tocam ela, né? Mas, meus filhos, meus sócios e tal, né? Mas, se porventura não conseguir, que ela seja uma empresa que perpetua e amanhã ou depois seja vendida de uma boa razão, por uma boa razão. Sensacional, Tim. Você sabe que aqui no escritório eu atuo muito com societário. E o grande desafio é explicar para as pessoas que a empresa, o CNPJ, ele tem vida eterna. Nós, enquanto pessoas detentores de um CPF, nós passamos dessa vida. Nosso tempo aqui ele é medido, mas a construção de uma empresa sólida, de uma estrutura de governança empresarial, sucessória e familiar, é capaz de levar a empresa a gerações. Por isso que eu costumo dizer aos meus clientes que a empresa dele deve ter vida eterna. E é possível, Tim, você é uma prova viva disso. Você pegou uma empresa de uma primeira para a segunda geração, tem levado ela adiante, tem feito ela crescer, e eu tenho certeza que o seu legado empresarial com filhos e os demais sócios será duradouro e trará ainda muito mais orgulho para os andiraenses e para a nossa querida Andirá. Obrigado. Não herdamos a terra de nossos pais, nós a tomamos emprestada de nossos filhos. Um ditado que enfatiza a importância da sustentabilidade e da responsabilidade das gerações. Ele nos lembra que não somos donos da terra, mas sim passageiros que a recebemos temporariamente e devemos devolvê-la em boas condições para gerações futuras. Agora algo, Tim, que vai tocar o seu coração. O legado de Vera Lúcia. Ao lado de Tim, sua esposa e mãe de seus filhos.
uma mulher de fé, música e propósito. Vera Lúcia dos Santos, cantora, compositora, uma mulher de Cristo. Mais de 350 canções, 24 CDs, 2 DVDs e 6 livros. Em março de 2024, Vera partiu depois de uma batalha contra o câncer, deixando um vazio enorme e um legado ainda maior de espiritualidade, de arte e de amor à família. Legado não é o que deixamos para as pessoas, mas dentro delas. Vera construiu um patrimônio invisível, não de bens, mas de fé e música que continuam vivos em cada coração que ela tocou. A música é a linguagem universal da alma, segundo Platão. A morte não é o fim, é apenas o início de uma memória eterna, disse Santo Agostinho. Tim, como você enxerga hoje o legado que a Vera deixou para você, seus filhos e a comunidade que ela tocou? Falar de Vera realmente é um pouco difícil, né? Nessa situação que a gente acaba até se emocionando, porque ela foi uma parceira, assim, uma pessoa. Eu vivi com ela 4 anos e meio de namoro, mais 38 anos de casamento, né? E ela foi minha única pessoa que eu amei bastante, né? E vivi muito bem. E a Vera, por exemplo, ela tinha uma facilidade de... Na vida dela, ela fala assim, Vera Lúcia. Ela fala assim, meu nome é Vera Lúcia, Vera de verdade e Lúcia de luz. Então, eu nunca na minha vida eu vi 2 coisas dela. Falar um palavrão e contar uma mentira. Às vezes eu também, como empresário, tá, filha, fala assim, assim. Não, eu não vou falar, eu vou falar do jeito que é, e vou falar do meu jeito. Ela nunca deu uma mentira de nada. Isso ela mostrou, por exemplo, na vida da gente, um legado realmente, e ela conduzia as coisas muito fácil dentro de casa, né? Tanto que faz uma falta tremenda, né? Você vê essa convivência. Eu falo que às vezes eu estou em casa lá, está eu e o micro-ondas, está eu a televisão, numa casa assim que você fica assim até meio... É triste, né? Não é fácil, porque a convivência com ela foi muito boa, muito fácil de viver. Quando eu casei, a minha sogra falou assim, Tim, você vai... quando eu fiquei noivo, né? Ela falou assim, você vai casar com uma pessoa que ela é muito fácil de conviver. E realmente foi. Então, eu vivi muito bem os 38 anos, muito bem vivido com ela. E ela deixou realmente um legado. Ela tinha programa na Rede Vida, teve programa na Século XXI, ela tinha editorial de revistas, de revista. Então, ela deixou muita coisa escrita, muita coisa composta. E é importante que cada vez que eu estou conversando com alguém, principalmente, surge um assunto, eu lembro de uma música que ela fez. Porque tudo que ela falava, isso da música, e fazia uma música. Tanto que, justamente, tinha mais de 350 músicas compostas por ela. E, na minha opinião, eu falava o seguinte, que eu era fã do Roberto Carlos, eu comprava 6 CDs por ano do Roberto Carlos. E dela eu comprava 10 mil, 15 mil. Então, você vê como eu era fã dela, né? Então, era bem assim. Então, eu comprava para dar para os amigos, para distribuir para o funcionário, tal, e realmente fazia isso mesmo. Que era... Gostava muito da música. Gostava não, gosto até hoje das músicas dela. Era isso aí. Tim, quando você olha para a Amanda e para o Henrique, o que você vê da Vera que mais te impacta nos seus filhos? Olha, a Vera sempre foi uma mãe muito presente também. Apesar de ela sair, às vezes, fazer shows e fazer programa de televisão, tudo, mas ela foi uma pessoa muito presente na vida dos meus filhos. Então, eu, como empresário, eu deixava mais a responsabilidade para ela, né? E ela fazia muito bem o papel de mãe. E aí ele deixou muito legado, né? Se você pegar e falar assim, da confiança, respeito, amor ao próximo, ela é difícil até de eu falar, né? Porque realmente eu me emociono. Mas ela, por exemplo, hoje, até se você pegar os meus filhos, eu sinto muita falta dela, porque ela era muito presente. Se você pegava, por exemplo, minha filha estudando na faculdade
em Maringá, e vindo também desde Curitiba, de cursinho, todo dia, ela pegava pelo FaceTime, né, na época que tinha o FaceTime, depois o WhatsApp, e todo dia conversar ao vivo, pelo menos 1 hora por dia. E com meu filho, mesma coisa. Então, ela foi uma mãe muito presente. E isso daqui, por exemplo, só com essa presença dela, já deixou um legado muito grande para a vida dos dois. Que sensacional, Tim. Quero falar de fé, trabalho e futuro. A história de vocês une trabalho, família e fé. Mostra que o verdadeiro sucesso não está apenas na expansão de fábricas, mas no fortalecimento de lares, da família e da comunidade. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. A fé é o primeiro passo, mesmo quando você não vê a escada inteira, disse Martin Luther King. Tim, o que você espera que seja lembrado daqui 30 ou 40 anos, quando falarem o nome Santos Andirá, o seu e da sua família? Você comentando aí sobre Eclesiastes, então, inclusive, tem a Vera também tinha uma música. Há tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar, tempo para arrancar. Então, tudo que você fala, eu lembro de uma música que ela tinha, composição que ela tinha. Isso da música realmente dava. Eu vejo o seguinte, eu particularmente, penso o seguinte, até eu tenho um jeito de viver o seguinte, a minha vida valeu a pena hoje, porque amanhã Deus pertence e o passado é passado. Eu falo que nós temos, por exemplo, a gente tenta olhar a vida à frente pelo para-brisa e para trás pelo retrovisor. Então, eu sempre gosto assim, de falar assim, um legado é o dia a dia que você constrói. A Santos Andirá vem construindo, sim. Eu falo que um dos valores da Santos Andirá é confiança e respeito. E dentro da própria empresa, eu sempre falo assim, esses dias agora, sexta-feira, foi um cliente muito grande, com 500 e poucas lojas, visitar a nós da Santos Andirá. Depois deu uma volta, andou tudo pela empresa. Aí eu perguntei, escuta, o que foi as coisas que você mais gostou de olhar na empresa? Ele falou, olha, Tim, uma coisa que eu percebi muito na tua empresa. Primeiro, limpeza. Eu ando por muitas empresas de todo o Brasil, não tem uma empresa limpa igual a sua. Segundo, organização. A organização de vocês é muito boa. E terceiro, o showroom de vocês é top. Então, veja uma coisa. Eu falo o seguinte, a Santos Andirá, coisa que eu gosto de falar, que é deixar a nossa empresa bonita, limpa e organizada. Por quê? Porque ali é a casa das pessoas que trabalham ali. Eu comento o seguinte, que na nossa empresa, eu não cuido do cliente, eu cuido das pessoas que cuidam do cliente. Eu não cuido do fornecedor, eu cuido das pessoas que cuidam do fornecedor. Então, para isso, você tem que ter uma casa muito bem boa, ou seja, onde às vezes o pessoal vive lá 8 horas, 10 horas na empresa, bem. Então, a gente está trabalhando hoje, principalmente para estar entre as melhores empresas para se trabalhar no Paraná pela GPTW. A gente busca fazer isso aqui porque para fortalecer e fazer uma empresa que realmente a gente tem orgulho de trabalhar nela. E se você fazer assim com respeito, através de você ter a confiança, a gente busca ter... Porque eu falo assim, que eu comentei agora há pouco, né? A história, ela marca, o que marca a trajetória. A trajetória da gente, quando você respeita a trajetória. Se você fez o bem, você vai colher o bem. Se você fez o bem, você vai deixar legado. O mal vai se apagar no tempo. Né? Então, eu trabalho bem assim, de uma forma que a nossa empresa perpetua e da forma que eu comentei. Confiança e respeito. Perdeu confiança, perdeu tudo. Perdeu respeito, perdeu tudo. Então, a gente vai buscar muito mais em cima desses legados. Parabéns pelos valores, são essenciais mesmo. Tim, a Santos é responsável, como já dissemos aqui, por uma boa parte da economia e dos empregos na pequena cidade de Andirá. Se a Santos não existisse, ou se fosse embora de Andirá, qual a falta ela faria para Andirá e para as pessoas que acreditam tanto nessa empresa? Olha, é o que eu estava comentando, ela não é uma empresa, ela é a empresa.
Porque a gente, de novo, né, a gente faz tudo com muito amor. Eu falo que a Santos Andirá ela não vende guarda-roupa. Ela vende guarda-roupa, sim, para o lojista. Mas para aquela pessoa que vai comprar o consumidor, ela compra um sonho. E a gente vende um sonho para ela. Então a gente faz o melhor possível e a gente trata muito bem os fornecedores, a gente trata muito bem os clientes, trata muito bem as pessoas. Então, com isso, eu acredito que a Santos Andirá, por exemplo, ela não pode fazer falta, mas vai ficar menor o mundo por causa sem ela, com certeza. Isso é Madre Teresa de Calcutá que diz, né, que ela pode não faltar, mas sem ela o mundo será menor. Tim, como andiraense que sou, quero mais uma vez agradecer a sua presença e dizer o quanto eu tenho orgulho da sua história, do legado familiar que você construiu, dos sócios e teus companheiros que ali passaram, e te agradecer por fazer parte dessa minha história, por conhecer também a minha vida, e que Deus possa continuar a te inspirar, te dar saúde, para continuar os seus projetos e sonhos. Obrigado, meu amigo, mais uma vez. Fábio, eu que quero agradecer, tá? Mais a oportunidade, achei muito interessante. Eu mesmo vou assistir algumas, já assisti algumas, até essa última que você fez aí do pessoal da Bresser, achei muito legal e gostei bastante. Pode ter certeza que também vou assistir outros aí e vou divulgar esse material que tem assim um conteúdo muito top, bem top, né? E parabenizar também, lembrar, né, que também você, como teu pai, eu era muito amigo do teu pai, né? O Gilmar, o teu irmão, né, o Flavinho. Porra, a gente era da cidade de Andirá, não podia deixar de falar do teu pai, que eu gostava muito dele, sempre junto, né? E principalmente, encontrava muito nas épocas de eleições, né? Muito, muito mesmo. Aí é eu que vou emocionar agora, né, e é o orgulho que ele teria, que se ele estivesse vivo, estivesse aqui, né? Vendo você no padrão que você chegou, o profissional que você é. Parabéns, que Deus te abençoe nessa tua caminhada, tá? E, concluindo, eu quero falar o seguinte, nós não somos pessoas materiais com experiência espirituais, nós somos seres espirituais com experiência material. Ou seja, o que nós fazemos aqui é o que realmente a gente leva para a nossa vida futura. Deus te abençoe você e parabéns pelo teu trabalho, pelo legado também que você está deixando. Parabéns. A Santos Andirá, para nós que somos andiraenses, é mais do que uma empresa. É um orgulho. Muitos jovens de Andirá começam suas carreiras sonhando em um dia ocupar um cargo de liderança em uma empresa tão respeitada e promissora. Quero aqui, como andiraense que sou, parabenizar esses jovens. Que continuem lutando e buscando seu espaço, pois aquele que estiver preparado terá a sua oportunidade. Digo isso para enfatizar a trajetória de um amigo que começou o seu legado na Santos quando tinha 23 anos, ainda como estagiário. Passou por diversos setores e foi preparado por grandes líderes, em especial pelo próprio Tim dos Santos. De família humilde, assim como eu, e tantos outros amigos de Andirá, teve resiliência e fé, e nunca desistiu. Hoje, aos 47 anos, ele ocupa um dos cargos mais importantes da empresa e uma posição de respeito no mercado moveleiro. Por onde passou na empresa, deixou marcas e um legado de esforço, cooperação e amor ao próximo. Ele é um exemplo para a juventude atual. Falo do meu amigo que tanto me orgulha, Ricardo Valentim. Continue sua trajetória vitoriosa de respeito e entrega. Você nunca perdeu sua melhor essência, a humildade. Tim, a sua história é inspiradora e de muito orgulho. Sua família, filhos, amigos e nós andiraenses nos orgulhamos de você e do seu legado. Obrigado pela sua entrega e por construir uma Andirá melhor para todos nós. Encerro dizendo para Santos Andirá, seus diretores, sócios, administradores e colaboradores, Tim dos Santos, sua família e filhos. Todos temos histórias diferentes, mas nos unimos em um único ponto: o desejo de construir algo que vá além de nós mesmos. A Fernandes Lunardi, Sociedade de Advogados, que sou sócio e fundador,
completará no ano que vem 20 anos de serviços jurídicos prestados com responsabilidade e gestão a milhares de clientes, famílias e sociedades empresárias. Aqui também construímos legados e histórias todos os dias na advocacia. Esse foi mais um episódio do podcast O Seu Legado. Que esse episódio inspire cada um que nos ouve a pensar. O que eu estou construindo hoje vai permanecer amanhã? Sou Fábio Fernandes Lunardi, advogado, ajudo famílias e empresas na governança e gestão do patrimônio, seja por meio de holdings ou estruturas societárias seguras, inventários, doações ou testamentos. Acredito que o mais importante não está apenas no patrimônio que deixamos, mas nas decisões que tomamos em vida, nos impactos que causamos nas pessoas, nos valores que perpetuamos na nossa família e na fé em Deus que cultivamos. Se você gostou, compartilhe este episódio e siga o podcast no YouTube e no Spotify. Ou me acompanhe nas redes sociais, digitando Fábio Fernandes Lunardi, para mais conteúdos como este. Até o próximo episódio.